Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom, hoje nós vamos iniciar o nosso estudo com a fatoração, ok? Então, vou compartilhar aqui a tela com vocês e vamos ver o que seria a fatoração. Bom, pessoal, então, o que significa fatorar? Fatorar significa transformar em produto, ou seja, a própria palavra já diz, fatorar. Fatorar vem da palavra fatores. Fatores são os termos da multiplicação, né? Então, fatorar significa transformar em produto. Nós vamos trabalhar com a fatoração de polinômios, ok? Então, fatorar um polinômio significa escrever esse polinômio como a multiplicação de dois ou mais polinômios, ok? Então, aqui nós temos um exemplo de um polinômio fatorado, tá? O meu polinômio 4x mais 20, ele foi fatorado, de forma que a gente vai ter um fator comum, ok? Então, o 4, que é o fator comum entre os dois monômios, certo? Porque o 4 divide o 4x e também divide o 20. Então, ele é o maior divisor comum entre os dois monômios. Então, tem o 4 vezes o x mais 5. Da onde surgiu o x mais 5? 4x dividido por 4 me resta o x, ok? Então, 4x dividido por 4 vai dar x. Mais 20 dividido por 4 vai dar 5. Logo, a forma fatorada deste polinômio é 4 vezes, abre parênteses, x mais 5, fecha parênteses. Nós vamos trabalhar com 4 casos de fatoração. O primeiro caso, que é o caso que nós vamos ver hoje, chamado de fator comum ou evidência. O segundo caso, que é o agrupamento. O terceiro caso, que é a diferença de dois quadrados. E o quarto caso, que é o trinômio quadrado perfeito, ok? Então, vamos começar aqui com o fator comum. O que seria o fator comum? Seria a volta da propriedade distributiva. Imaginem uma propriedade já aplicada, vai dar um determinado resultado, certo? Agora nós vamos fazer o processo contrário. Nós vamos abrir de novo aquele polinômio, tá? Então, por exemplo, aqui, ax mais bx mais cx. Este é o primeiro termo, este é o segundo termo e este é o terceiro termo. Qual o termo, o que esses três termos têm em comum? Eles têm em comum o x, que a prof já botou aqui em vermelho, certo? Então, o x vai ser o meu fator comum. E ele eu vou escrever aqui na frente, x vezes. Abro parênteses. Ax dividido por x vai dar A. Mais bx dividido por x vai dar B. Mais cx dividido por x vai dar o C. Terminei os três termos, fecho parênteses. Então, a forma fatorada deste meu polinômio aqui é x vezes, abre parênteses, A mais B mais C, fecha parênteses. Segundo exemplo, nós temos aqui o polinômio 5mx menos 5my. O que eles têm em comum? O que este termo tem em comum com este termo? O 5m. Às vezes eles têm só letras em comuns, às vezes eles só têm números em comum, ou às vezes eles têm letra em números, tá, pessoal? Então, o que eles têm em comum aqui é o 5m. Então, o 5m é meu fator comum. 5m vezes, abre parênteses, 5mx dividido por 5m vai dar o x, que eu ponho aqui no meu parênteses, menos, trago o sinal para cá, 5my dividido por 5m vai dar y. Fecho parênteses. Então, esta aqui é a minha forma fatorada. Agora, aqui na letra C. 4xy mais 6ay menos 2my. Bom, vamos olhar primeiro aqui para a letra, ok? Que é o mais fácil.
A letra que os três termos têm em comum é a letra Y, certo? Se eu olhar para os números, vocês vão dizer, prof, mas não tem nenhum número em comum entre 4, 6 e 2. Mas aí eu pergunto para vocês, o 4, o 6 e o 2, eles têm um divisor em comum. Eu posso dividir o 4, o 6 e o 2 por 2. É o maior divisor comum entre eles. Então, o 2 também passa a ser um fator comum. Então, o fator comum destes três termos é 2y. Então, 2y vezes, abre parênteses, vou pegar meu primeiro termo. 4xy dividido por 2y, 4 dividido por 2, 2. O y eu corto com y, ainda tenho x, então 2x. Mais 6ay dividido por 2y, 6 dividido por 2, 3. O y eu corto com y e fica o a. Menos 2my dividido por 2y. Então, ponho menos aqui. 2 dividido por 2, 1. Posso até botar 1 aqui na frente, mas não tem necessidade. My dividido por y, fica o m, certo? Então, esta aqui é a minha forma fatorada. Só deixa a prof. sair aqui da apresentação, porque a letra D eu vou fazer com vocês, ok? Então, vejamos aqui. Na letra D. Na letra D, nós temos 6x ao cubo menos 12x ao quadrado mais 15x. Primeiro, qual é a letra que eles têm em comum? O x, certo? Ah, mas ele tem expoentes diferentes. Isso mesmo, ele tem expoentes diferentes. Toda vez que ele tiver expoentes diferentes, mas a letra for igual, eu vou usar a letra com o menor expoente, que nesse caso aqui é o x, ok? Então, o x elevado a 1, que seria o x, é a letra com o menor expoente. Agora, o 6, o 12 e o 15. Ah, eles não são números iguais, não são. Mas todos eles são divisíveis por um mesmo número. E o maior divisor em comum que eles têm é o 3. O 6 eu posso dividir por 3, o 12 eu posso dividir por 3 e o 15 eu também posso dividir por 3, tá? Então, meu fator comum neste caso aqui é 3x, ok? Tá? Então, nós vamos ter 3x vezes. Agora, vamos lá. 6 dividido por 3 vai dar 2. 6 dividido por 3 vai dar 2. X ao cubo dividido por x vai dar x ao quadrado, certo? Agora, menos 12 dividido por 3 vai dar menos 4. X ao quadrado dividido por x vai dar x. Lembram-se que letras iguais, na divisão, a gente subtrai os expoentes, tá? E agora o 15x. 15x dividido por 3x vai dar mais 5. O x não vai, porque x dividido por x daria x elevado a zero, né? 1 menos 1, 0. Tá? Então, esta é a forma fatorada. Uma dica, pessoal, quando tem que olhar para os números, sempre olhem para o menor número. O maior divisor comum vai ser, no máximo, o maior número. Então, o menor número. Então, por exemplo, aqui o menor número deles é o 6. Aí eu preciso pensar, ok, 6 divide por 6, 12 divide por 6. Bah, mas o 15 não dá para dividir por 6, então não vai ser 6. Então, vou pensar num outro número menor que 6 que divida os 3. Que nesse caso, então, é o 3, certo? Bom, então, a partir disto, nós podemos concluir o seguinte, tá? Que nós devemos tomar os seguintes passos para poder fatorar esses polinômios. Primeiro passo, colocar em evidência o fator comum. Segundo passo, dividir cada termo do polinômio dado pelo fator comum. E o terceiro passo, escrever os quocientes obtidos entre parênteses, certo? Então, primeiro passo, escrever o fator comum, vezes
Segundo passo, dividir cada termo pelo fator comum. Esse dividido pelo 3x, isso aqui dividido pelo 3x, 15x dividido pelo 3x. E colocar entre parênteses, certo? Espero que tenham compreendido, pessoal. Peço que vocês realizem as atividades do livro, tá? Aqui não apareceu a página, se eu não me engano é a página 16, já vou confirmar. Na página 16 do livro, tá? E nós iremos corrigir isto em nossa próxima aula, tá? Página 16 do livro. E também que vocês realizem as atividades em anexo. Essa vocês deverão postar para a prof até a quinta-feira, até a próxima quinta-feira. Ok? Qualquer dúvida, podem me chamar, que eu estarei à disposição. Boa semana a todos!